dentro do JEICAM. E estão todos sempre convidados a participar. É uma atividade bem curta, mas que significa muito, principalmente para casa, para harmonizar a casa, harmonizar o edifício, todo mundo que está aqui, né? Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a introdução e integração à casa, que acontece terça e sábado. Na terça-feira é à noite, de 19h30 às 21h, e aos sábados ela acontece das 5 às 6h30 da tarde. Temos a palestra pública seguida do passe, que acontece toda quinta-feira, às 20h. Temos o nosso bazar beneficente, que fica aqui nesse mesmo andar, no final do corredor à direita, que funciona segunda, terça, quinta e sexta. Os horários é melhor consultar o telefone que está ali no panfletinho, porque depende da disponibilidade dos voluntários. O chocolate fraterno é uma atividade que acontece toda primeira terça-feira de cada mês, e a gente prepara chocolate quente e sanduíches, e a gente leva na UPA de São Sebastião. E lá é distribuído para todo mundo que está ali, os acompanhantes, os doentes, o pessoal que trabalha na UPA, ou os moradores, né, uma população pequena que tem ali de vulnerabilidade que moram ali na rua ali, no alambrado da UPA. Então a gente atende aquele pessoal lá, e é uma atividade muito bacana. A gente sempre leva um textinho com uma leitura edificante, distribui chocolate, e é uma atividade bem rápida também. Ela é de 8 às 10 da noite. Temos o projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, à tarde, de 2h30 às 5h. Nessa atividade, as voluntárias se reúnem aqui nessa sala também, tem algumas máquinas de costura, e elas costuram almofadas. Pode entrar, fica à vontade. Elas confeccionam almofadas em formato de coração, e essas almofadas são distribuídas em hospitais da rede pública para mulheres no pós-operatório de mastectomia, né? Temos o atendimento médico ambulatorial na quarta sexta-feira de cada mês, das 8 da manhã às 11h30. Esse atendimento é uma voluntária, frequentadora da casa, médica, que faz esse primeiro atendimento. É mais direcionado à população que está com dificuldade de acesso à rede pública de saúde. Quem tiver interesse, quem souber de alguém que precise desse tipo de atendimento, tem que entrar em contato por aquele telefone, porque existe uma triagem, né? A própria médica faz a triagem, aí agenda e ela faz o primeiro atendimento aqui. É isso. Agora vamos para ali. Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te este livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio,
em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação, à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Uberaba, 18 de abril de 1964, prefácio do livro da Esperança, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Para nós hoje, né, Renatinha? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos só diminuir as luzes para facilitar a nossa concentração. Elevando os nossos mais sinceros e profundos sentimentos a Jesus, para nele encontrarmos as paragens que precisamos para o equilíbrio de nossa alma. Nele, o médico dos médicos, encontramos a cura para as nossas dores e os nossos sofrimentos. Nele encontramos o caminho que nos leva ao Pai. Sejamos, pois, gratos a Ele, por ofertar a todos nós estes caminhos por meio dessas mensagens que nos esclarecem e nos libertam das nossas ignorâncias, esses mesmos defeitos que nos fazem sofrer a cada instante. Em uníssono, em prece com os amigos espirituais desta casa, sejamos gratos. Mas como eternos pedintes que ainda somos, roguemos a Ele que nos abençoe os propósitos desta noite, para que cada um de nós receba, na proporção do seu merecimento, a cura para as dores dos nossos corações. Que a nossa querida Renata, que preparou dedicadamente as reflexões da noite, possa ser um tanto mais intuída pela espiritualidade amiga, e que das suas doces palavras saiam para nós as explicações que nós precisamos para consolidar em nossa alma a fé verdadeira e renovar em cada um de nós a esperança em dias bons. Jesus, abençoe-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje temos aqui a nossa Renatinha. Para quem não conhece a Renatinha, trabalhadora da casa, muito antes da casa nem ser instalada fisicamente. Renata é responsável por essa tarefa de divulgação. Ela faz todos os meses a comunicação com todos os nossos palestrantes, extrai dali todos os conteúdos e objetivos que nós precisamos que eles falem aqui. Então, ela tem um trabalho hercúleo, sempre nos bastidores. Ninguém nunca vê a Renata. E hoje a gente catou a Renata. A Renata é trabalhadora da nossa casa e também da casa com a irmã, que é a Casa do Caminho. É cofundadora, né, Rê? A primeira reunião ela estava lá, é verdade. Fique à vontade, meu bem. Você tem 45 minutos, se precisar um pouquinho mais, tá bom? Tá, já. Obrigada. Boa noite. Olá, como vai? É sempre uma alegria. A gente tem vindo pouco à casa. É mais difícil. Agora nós estamos longe. Eu morava aqui perto, agora eu estou longe, então venho menos à casa. Mas é sempre uma alegria rever os amigos. É sempre uma alegria estar aqui.
e poder compartilhar na noite de hoje, que é dia de palestra pública, um pouco das reflexões do Evangelho de Jesus. Nesse mês, já que a Inês tocou no assunto, nós programamos uma obra de Kardec por cada quinta-feira, comemorando o aniversário de Kardec, que é em outubro. E calhou de nós falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente todos aqueles que passaram aqui já falaram sobre os 5 livros da codificação e que todos os demais livros são retirados do livro dos Espíritos. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente, porque ele fala exatamente, ele vem expandir a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é sobre as leis morais, que é exatamente sobre a moral cristã, sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquilo que ninguém discute. Até mesmo os filósofos ou religiões não cristãs não discutem a base da verdade, a base da beleza, daquilo que foram os ensinamentos do Cristo. Todo o resto a gente pode discutir e há grandes discussões que são fomentadas sobre a questão dos milagres, sobre a questão da vida privada de Jesus, enfim, uma série de outros aspectos, mas não sobre a moral do Cristo, porque ela é perfeita, porque ela é a moral de Deus, ela é o código divino, que nos é revelado por intermédio daquele que, para nós, é considerado modelo de perfeição, o governador do planeta Terra. Então, ele, na sua ligação perfeita com Deus, traz para nós o seu Evangelho. Evangelho que, à época, ficou para nós um tanto quanto obscuro, porque não tínhamos capacidade de compreender exatamente aquilo que era a moral cristã. Muito do que foi dito por Jesus ficou para nós um pouco nebuloso, porque não tínhamos realmente nem capacidade intelectual, tampouco capacidade moral para entender a profundidade dos ensinamentos do Cristo. E vem o Evangelho segundo o Espiritismo, no meados do século XIX, como terceira revelação, também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, quando nos fala, né, tem a passagem do Cristo que diz que enviaria para nós um outro Consolador que nós esperássemos. Disse aos discípulos, né, se me amais, né, guardai os meus ensinamentos e eu vos enviarei um novo Consolador. E esse Consolador não só vai esclarecer o que eu tenho dito, como revelará muitas outras coisas e ficará eternamente convosco. Vem a doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, para mim a obra mais bela que nós podemos se retirar da codificação de Kardec, no prefácio, o Espírito de Verdade vai nos dizer assim sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando introdução a esse livro. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação. Quando nós nos concentramos em Jesus e pensamos no que foi a mensagem cristã, no que é o ensinamento de Jesus e no que nós fizemos dela, obviamente ganha uma profundidade muito maior a advertência do Espírito de Verdade. Porque surge a doutrina espírita, e mais especialmente, porque é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, para restabelecer o verdadeiro significado das coisas. Porque Jesus vem, e vem como médium de Deus, e traz para nós a pureza da mensagem dele, a pureza do código divino. Nós pegamos essa mensagem e pouco conseguimos com ela realizar, dela entender, e muito a maculamos, e muito a utilizamos a nosso próprio favor.
Vem a doutrina espírita, vem o Evangelho, vem as luzes dos espíritos superiores sobre o Evangelho do Cristo para restabelecer o verdadeiro sentido, para novamente iluminar e clarificar mais uma vez. Deus, na sua profunda misericórdia, no seu amor eterno, manda para a gente luzes. Ao Evangelho de Jesus, durante esse momento, não aconteceu nada. Ao longo dos séculos, a despeito de nós, da nossa inferioridade, das nossas sombras, essa luz continuou crescendo, continuou se expandindo, continuou ganhando adeptos, porque é a verdade do amor, ou o amor em verdade revelado pelo Cristo. Então não há como apagar essas luzes. Mas nós fomos embotando nossas consciências, ou não as despertamos, como preferirmos interpretar. Então vem a doutrina espírita e diz, ok, vocês não souberam o que fazer com a mensagem de Cristo, mas o Cristo novamente está aqui junto convosco, novamente para falar do seu Evangelho, novamente para que essa luz brilhe intensamente. E aí vem para nós a doutrina espírita. E de fato nos confunde. Porque depois de a doutrina espírita, depois das luzes da doutrina espírita sobre o Evangelho do Cristo, não há mais como nós nos confundirmos na interpretação da mensagem do Cristo e acharmos que ela pode ser qualquer coisa que não seja amor. Qualquer coisa que não seja justiça, que não seja benevolência, que não seja perdão, que não seja solidariedade. Não há mais nenhuma confusão, não há mais nenhuma possibilidade de interpretações antagônicas sobre a mensagem do Cristo. E confunde-nos saber e relembrar que Cristo nos tratou como iguais. Por isso ele diz, vai confundir sim os ímpios. Porque traz para nós de novo a reafirmação de que nós somos todos iguais. Temos origem divina, somos filhos do mesmo Pai. Não há nada que nos diferencie. A morte do corpo físico nos ensina isso. Por mais que tenhamos ou queiramos ter, por mais que achamos que somos ou queiramos ser, a morte convida a todos à morte do corpo físico. E todos morrem da mesma forma, porque ninguém leva nada que não seja absolutamente e exclusivamente seu. E de nosso que nós temos? Nada. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é estamos. Tudo aqui é somos usufrutuários. Nada nos pertence. Até porque até a vida, e principalmente ela que nós temos, e tudo que a compõe no mundo material é oferta divina. É empréstimo divino. Então tudo pertence ao Pai. Então tudo aquilo que não é nosso vai ficar aqui. Só levamos o que temos no nosso coração e adquirimos em termos de consciência intelectual e consciência moral. Nada mais. Então, resgatando isso, nós começamos, inclusive, a olhar o outro de forma diferente. Porque quando nós resgatamos a essência da moral cristã e nos reconhecemos todos como iguais, filhos do mesmo Pai, para nós não tem mais significado olhar o outro pelo que ele tem, pelo que ele é. Nós dignificamos o outro apenas porque ele é o outro igual a nós. Então nós justificamos as pessoas que conseguiram, a despeito de todas as intempéries, já acompanhar Jesus mais de perto, desde os primórdios da revelação da moral cristã. Então hoje, quando nós olhamos e nós nos admiramos, a nossa admiração já não é mais pelo ter, pelas conquistas. Né? Outro dia eu vi no Instagram passando, eu não sei se é da maioria aqui, imagino que lembre-se daquela... Ela era pequena, Dercy Gonçalves. Ela era muito... personalidade controversa, né? Gostava de falar assim, muito abertamente. E é feita uma pergunta para ela, como é que você se sente sendo uma estrela? Aí ela para, eu uma estrela?
E estrela, o que eu sou? Ele falou, a única estrela que já houve e haverá no mundo e na humanidade é Jesus Cristo. Quem é que pode se dizer grande? A quem que eu vou seguir? A quem que eu vou olhar? A quem que eu vou ver? Se não é Jesus. Como é que nós podemos nos comparar a Ele e dizermos que somos estrelas? Nenhum de nós é estrela. E depois, realmente, de tudo que nós vemos, ouvimos e das luzes do Evangelho, nós precisamos glorificar aqueles que seguem a Jesus, porque são os grandes entre nós. Não há ninguém grande senão pelo amor, senão pela compreensão e vivência da lei divina. Porque é assim que Deus também nos recebe. Não é assim? Quando nós partimos e vamos pesar na balança, o que é pesado? É só o de bom que nós fizemos. É assim que Jesus também nos mede. Nos classifica em que pese, não nos ame mais ou menos a depender das nossas conquistas morais. Ama-nos igualmente e espera cada um de nós no seu tempo, na sua marcha, cada um podendo fazer do seu jeito. Ele nos aguarda a todos, ansiosamente, assim como Jesus, para que possamos, com ele, participar do banquete de luz e felicidade que ele nos prometeu. E Kardec, depois que passa o Espírito de Verdade, Kardec, na introdução, nos dirá assim, peguei só um pedacinho para a gente. Olha só, ele vai dizer assim, para os homens em particular, falando de O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, para os homens em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as revelações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa é a parte que será objeto exclusivo dessa obra. Ele está falando da moral cristã. E Kardec vai colocar com todas as letras. A moral de Jesus, os ensinamentos de Jesus é o código divino. O que é um código? Para quem está feito ao direito e à legislação, é um livro onde se estabelecem várias regras. E aí nós vamos ter vários livros com várias regras diferentes. E é isso que Kardec está nos dizendo. O Evangelho de Jesus é o código divino. Um código divino para o meu mundo particular. Um código divino para o meu mundo coletivo. É onde nós vamos encontrar todas as regras de conduta social. Todas as vezes que eu falo na minha casa sobre Jesus, quando eu quero dar um exemplo, eu digo, não, mas quando a gente vai no Evangelho... A minha filha fala, lá vem você falar de religião. A mais velha é muito rebelde, eu digo para ela, não estou falando de religião. Aí outro dia eu falei para ela, vamos falar seriamente sobre isso. Nós estávamos no Evangelho no lar. Eu falei, eu não estou falando de religião. Eu falei para ela, quando eu abro esse livro com você, nós estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de código de conduta. Eu estou falando de como eu, você e todas as pessoas devem se comportar com o outro, perante o outro e em sociedade. Jesus não veio fundar religiões, então ele não veio para aqui nos ensinar sobre religião, em que pese ter nos ensinado sobre religiosidade, sobre a nossa necessidade de estarmos conectados com Deus e com tudo que é superior e está ligado às leis divinas. É isso que Jesus vem nos ensinar, porque o que ele falou e o que ele fez foram regras de conduta. Regras de conduta que, se vivenciarmos, tornaremos a nossa sociedade pacífica, tranquila, amorosa, solidária, o lugar onde todos nós queremos viver, independentemente da religião que tenhamos. Nem sequer precisaremos ter uma religião. Eu posso dizer que sou agnóstico, separando, obviamente, aqui, né, as questões relacionadas a Deus que Jesus nos ensinou, mas se eu pegar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e for ateu, agnóstico, não acreditar em nada, mas eu seguir aquelas bem-aventuranças, eu estou vivendo de acordo com a lei
de Deus e estou em sociedade produzindo o melhor que eu posso. Então, isso é o Evangelho de Jesus. Então, é esse código de conduta que nos alerta Kardec. E Kardec faz desse livro de uma sistemática perfeita, porque ele não só vai organizar aquilo que a espiritualidade superior interpreta, assim como o próprio Kardec interpreta sobre o Evangelho do Cristo. Ele não só vai ressignificar para nós, ressignificar significa de acordo com o significado que nós, com a nossa imperfeição, demos ao longo dos tempos, como ele vai fazer isso de uma forma extremamente didática e que atende às nossas necessidades de compreensão do Evangelho do Cristo. Primeiro capítulo que Kardec nos traz, eu não vim destruir a lei. Assim como o próprio Cristo nos adverte em Mateus, lá nos capítulos 5 a 7, no Sermão do Monte, Kardec também começa por aí. Primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, não vim destruir a lei, nos rememorando o que Jesus disse. Aquilo que foi a revelação do meu Pai continua sendo até hoje, e a doutrina espírita também não veio modificar isso. Em verdade, nós só viemos ampliar a nossa compreensão a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores sobre a lei de Deus. Então, tudo aquilo que foi ensinado, principalmente e obviamente por Jesus, continua inabalável, inquestionável. Só porque agora nós vamos ter condições de melhor compreender isso. E vamos revivê-lo na sua simplicidade, na simplicidade que Jesus nos ensinou. E logo em seguida ele vem para nos dizer, meu reino não é deste mundo. Nos convidando a relembrar a nossa condição de espíritos imortais, porque é o que somos. E não tem como nós pensarmos a grandeza da mensagem do Cristo e compreendê-la em toda a sua extensão, senão como espíritos imortais, senão como seres destinados à perfeição, como ele, o próprio Cristo. Então ele resgata para nós esse entendimento, quando diz, meu reino não é deste mundo, para nos colocarmos, o meu reino é para que você possa viver em abundância a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. E como ser espiritual, nós não precisamos estar apegados às coisas materiais, porque elas não fazem parte da nossa realidade como seres imortais, mas apenas das nossas etapas encarnatórias, para que possamos ter aqui a vida encarnada e relacionamos-nos uns com os outros a partir dessas questões e coisas materiais. Então isso fica muito vivo para a gente e fala de uma linguagem extremamente simples que nos faz compreender essa nossa natureza. E fala, não há muitas moradas na casa do meu pai, e eu acho interessante, porque até fazer esse estudo, eu não tinha percebido que Kardec faz já um prefácio para ir para o capítulo seguinte, que é Bem-aventurados os aflitos, porque ele vai nos dizer também da natureza do nosso mundo. Ele vai dizer, olha, calma, eu já vou começar a explicar o que Jesus quis nos dizer. Há muitos mundos, e aqui nós vamos falar só dessa nossa capitulação, né, dos mundos materiais. Há muitos mundos e que têm a sua ambiência espiritual. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, que é o nosso. O mundo que vem depois de regeneração, os mundos felizes, depois os celestiais. E ele nos dá todos esses mundos. E nos dá as características do nosso, já prenunciando, olha, esse mundo em que nós estamos é um mundo para seres ainda inferiores, para espíritos inferiores. Então é natural que exista dores e aflições. Porque nós mesmos produzimos essas dores e aflições. E logo no capítulo seguinte ele vai falar exatamente sobre isso. E olha só, gente, como é interessante, porque ele resgata a lei do Pai, que é o amor, fala-nos da nossa condição de imortalidade, nos explica que nós estamos nesse mundo, mas que é temporário, porque nós poderemos construir um mundo melhor, que é o mundo de regeneração, e nós já estamos caminhando gradativamente para ele, num mundo em que não é perfeito, gente,
mas que nós conseguimos vibrar mais bem do que mal. E já conseguimos. Quem fica é porque já tem uma tendência maior realmente à realização do bem. Então, é um momento para nós de refresco, quando realmente nós estabilizarmos o mundo de regeneração entre nós. Para nos falar das dores. Para nos falar depois da reencarnação. E aí, quando nós colocamos tudo junto, a questão da nossa morada, como ainda para espíritos inferiores, que, portanto, causamos dores, um dos motivos das nossas dores. Mas quando ele fala também da nossa imortalidade, e logo em seguida, depois das dores e aflições, Kardec nos fala da reencarnação, que é necessário nascer de novo para ver a Deus. Se não nascer de novo, nós não conseguimos alcançar o mundo espiritual, fazer o reino de Deus entre nós. Nós começamos a entender um pouco de nós mesmos, um pouco do porquê a dor existe. Então, primeiro, o nosso mundo, que é um mundo ainda inferior. A reencarnação nos dá a ideia de que nós já fizemos algo, de que nós já viemos de algum lugar com alguma bagagem. Eu não sou alguém simples e ignorante, uma alma simples e ignorante, que foi feita naquele momento exato daquela encarnação e foi colocada neste mundo com consciência para entender, mas com sofrimentos e dores que eu não sei explicar. Então, quando surge a reencarnação, ela nos diz, não, eu trago uma bagagem, porque não é a minha primeira vez aqui. E eu vou sair daqui e vou voltar para o mundo espiritual. E vou sair do mundo espiritual e vou precisar estar aqui de novo. Então, eu vou realizando coisas. Mas como eu sou uma alma ainda no mundo inferior e, portanto, uma alma inferior, nem tudo que eu realizo é bom. Nem tudo que eu realizo é bom. E eu sou responsável por aquilo que eu faço. E aí nós vamos entender as causas anteriores, atuais, da aflição. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou responsável. Ninguém mais. O outro pode até contribuir comigo, a depender de como ele viva, a depender de como ele se comporte em relação a mim. Mas como eu sinto as coisas, como eu vivencio as coisas, como o meu agir, o meu pensar e o meu falar, isso é o principal. E tudo que eu penso, falo, tudo que eu faço, produz alguma consequência. E, gente, nós vivemos sob leis perfeitas. Se eu desestabilizo essas leis com o meu comportamento, eu preciso restaurar o equilíbrio aonde eu agi mal. Eu preciso. Então, Deus nos convida muitas vezes por processos dolorosos para que tenhamos condições de restabelecer o equilíbrio aonde nós mesmos falhamos, aonde nós transgredimos as leis. Então, quando Kardec nos traz esse capítulo, e aí nos é explicado pormenorizadamente por que nós sofremos, tudo ganha colorido e significado diferente. Primeiro, porque eu me entendo como responsável por mim. E se eu sou responsável, se eu quero ser feliz, eu tenho que dar minha parcela de contribuição. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, esse, talvez, para mim, na minha concepção, um dos mais extraordinários capítulos. Porque do que padece o mundo, se não de dores? Quais são as maiores reclamações? Dores. Dor porque eu perco alguém que eu amo. Dor porque eu perco coisas materiais. Dor porque eu não consigo me relacionar com o outro, porque o meu corpo adoece, E aí nós podemos, a dor do ódio, a dor da inimizade, porque tudo isso causa dor. Às vezes nós não compreendemos que quando nós nutrimos sentimentos negativos, o primeiro a sofrer e aquele que mais sente dor é quem nutre esses sentimentos. Porque é uma angústia eterna, é um desequilíbrio eterno, é uma dor, é uma treva sem fim. Aqueles que participam de reuniões mediúnicas e conseguem ter testemunhos
né? E é muito interessante porque para o espírito, como se amplia a consciência, porque ele não está na carne, portanto ele tem mais consciência e é mais viva aquela dor, às vezes nós nos perguntamos como é possível alguém suportar tanta dor, tanta tristeza, tanta amargura, tanta sombra, sem perecer. E aí nós nos lembramos da grandiosidade de Deus, que a todos nos sustenta, né? Por mais ímpios que pareçamos perante as suas leis ou perante o outro, haverá sempre o amor de Deus para nos consolar, nos sustentar, como filhos que somos. Então o sofrimento ganha um colorido diferente. Não mais não sei por que sofro. Agora eu sei, eu estou mergulhada no mundo que é inferior. Eu transgrido as leis divinas e crio, portanto, um mal a partir disso. Porque o mal é isso, é transgressão da lei divina, porque de Deus tudo provém como bem, como luz, como perfeição. Então tudo aquilo que está fora disso é o mal que eu produzi. Então eu sofro por isso. E como é que eu acabo com esse sofrimento? Ora, viva o amor, vivencie o amor. E gradativamente nós vamos aos poucos vencendo essas tristezas. E logo depois vem a reafirmação. E ele diz, olha, eu estou dizendo e relembrando isso tudo para vocês, mas eu também quero dizer que eu continuo aqui. Porque logo em seguida nós vamos ter o Cristo Consolador no capítulo 6 de Kardec. Eu continuo aqui. Eu não vou ler para nós agora, que nós temos, né, o nosso tempo é curto, mas tenham a oportunidade de abrir o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e ler a mensagem do Espírito de Verdade, quando ele começa dizendo, né, como outrora eu venho, né, as ovelhas perdidas de Israel. É maravilhoso, é como se nós pudéssemos ouvir o próprio Cristo falando. E aquele amor e o cuidado que ele tem conosco de nos reconhecer nesse texto como pequeninos, como necessitados de cuidado, de carinho, de amor. Então ele volta a estar presente nas nossas vidas com esse livro maravilhoso. E é tão bonito porque em dado momento ele diz, olha, essa frase no momento que ele diz assim, não, que eu achei tão bonita, eu não coloquei aqui. Aqui. Não coloquei. Mas enfim, em dado momento ele nos roga, como a dizer, não desperdicem essas novas luzes que estão vindo para vocês. É linda a mensagem, leiam essa mensagem. E é muito bonito porque nos relembra. Porque olha só, o Kardec ele vem num crescente, ele nos fala tanto de sofrimento, ele nos fala da reencarnação e depois ele fala assim, mas a despeito de tudo isso, a despeito de que você possa sofrer, de que você possa passar por aflições, por maior que seja a sua dor, com Jesus, o fardo é sempre leve. Porque é isso que ele diz, né, no Cristo Consolador, no capítulo 6. Com Jesus, o fardo é sempre leve. Porque na mensagem de Jesus, você vai encontrar o alento para todas as suas dores, para todos os seus desesperos. E quem nos diz isso é Kardec na interpretação da mensagem. E é lindo, porque ele diz, você não precisa de mais nada se você tiver a mensagem de Jesus. E se você realmente se esforça por internalizar essa mensagem e por vivenciar essa mensagem junto ao outro, qualquer que seja a sua situação e a sua dificuldade, você vai encontrar alento. Você vai encontrar uma saída que lhe seja satisfatória. Você vai encontrar equilíbrio, você vai encontrar injustiça mesmo naquilo que aparentemente seja para você de todas a maior injustiça. Porque não há nada que ocorra, nada, absolutamente nada, que não seja com a permissão divina, para que nós possamos nos retificar perante o nosso Pai.
para que nós possamos reformarmos-nos, deixando aos poucos tudo que é de mazela, tudo que é de iniquidade, tudo que é de treva dentro de nós e possamos avançar para a luz. Então, tudo que nos acontece tem um propósito, tem um objetivo, tem uma causa. E se quem comanda o mundo, o universo e estabelece todas as leis é perfeito, é onipotente, é onipresente e tem um amor e uma justiça que são inquestionáveis, as causas que nos levam a todo sofrimento, ela é uma causa justa. Nós precisamos confiar nisso. E a mensagem do Evangelho de Jesus, gradativamente lida, relida, compreendida, refletida, nos leva a raciocinar que de fato é assim mesmo. Mas nós precisamos crer. Então surge Jesus para nós e a revivência do seu Evangelho como aquela âncora que nós precisávamos para nos aquietar depois de tantas tribulações que passamos, desde a vinda dele até esse momento, e que continuaremos passando, até que mais refeitos possamos caminhar um pouco mais sozinhos, porque isso também é interessante. À medida que nós vamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tomando uma consciência muito clara de que sozinhos nós não nos sustentamos. Nós precisamos estar vinculados ao nosso Pai. Precisamos estar vinculados à mensagem cristã. E na tentativa sempre sincera de vivenciá-la nos limites da nossa força, para que nós estejamos bem e para que nós consigamos nos sustentar nas nossas lutas diárias. Então esse livro surge para nós como um livro de cabeceira. Seja a dor, a confusão, o questionamento, nós vamos encontrar uma resposta no Evangelho de Jesus. Não tenhamos dúvida disso. E isso vai aquietar e tranquilizar os nossos corações. E depois disso virá uma sucessão de como fazer. Você é um espírito imortal, você é um espírito que reencarna, você é um espírito que passa por tribulações, você tem um porto seguro em Jesus, mas você precisa agir. Porque também não basta crer. Você tem a sua parte para realizar. E aí começa, então, Kardec nos traz o quê? Primeiro as bem-aventuranças, que é o caminho mais seguro. Vai falar dos aflitos, já é, né, uma bem-aventurança. Depois vai nos falar da mansuetude, vai nos falar da paz, vai nos falar da pureza de coração, da misericórdia, da justiça, que são todas qualidades morais enumeradas por Jesus e que, se nós alcançarmos, seremos felizes por isso. E em cada um dos capítulos nós vamos identificar que ele não aponta apenas, olha, se você for misericordioso, você vai ser feliz. Mas ele nos diz o que é ser misericordioso, o que é ser pacífico, o que é ser brando, o que é ter um coração puro. E isso nos acende a nossa luz de alerta, porque nos faz refletir, então, nos nossos comportamentos diários. Ora, levando-se em consideração que isso é ser verdadeiramente brando, misericordioso, justo, será que eu estou conseguindo alcançar o ideal que eu já posso alcançar? Porque a pergunta, gente, é sempre essa. Eu já posso alcançar o ideal pregado por Jesus? Não. Porque aí todos nós estaremos fadados ao fracasso neste exato momento. Então, o nosso questionamento ao ler este livro e fazer as nossas reflexões, e lembrem, as reflexões do Evangelho é para nós. Não é para a gente ficar lembrando, isso, olha, eu lembrei do comportamento daquele fulano, eu estou vendo aqui que ele estava fazendo alguma coisa. Tá vendo? Ele disse para mim que ele era muito justo, eu estou vendo aqui que de justiça ele... Não. O outro é com ele Deus. Nós somos assim. Nós temos que pensar no outro assim. Ele e Deus vão resolver lá as questões do outro, agora e eu. Então, quando nós lemos esse livro, é como eu tenho me comportado. E não só as bem-aventuranças, porque ele vai falar mais vossos inimigos. E aí tira do nosso coração um peso enorme quando Kardec e os espíritos superiores vêm nos ensinar a amar os inimigos. Porque ele então vai nos dizer, não, calma. Você não precisa
precisa amar o seu amigo com o carinho e a confiança, o seu inimigo com o carinho e a confiança dos amigos. Porque é natural que em você haja, inclusive, uma repulsa, porque as suas energias não combinam. Como é que você vai confiar em alguém que é o seu adversário? Não, não é a isso que convidamos. Nós não somos ainda Cristo. Mas aprende a amar respeitando. Aprende a amar desejando o bem. Aprende a amar o seu adversário compreendendo que também ele é filho de Deus e, portanto, também ele, como você, precisa de misericórdia, de entendimento e de perdão. Sem que para isso nós precisemos estar afinizados e compartilhando a nossa existência com ele. Né? Ou vamos externar todos os sentimentos de ternura e de amor que nós temos com as pessoas que nos são afins e que não raras vezes são nossos companheiros de jornadas em várias e várias reencarnações, e nos reencontramos aqui e conseguimos reconhecê-las tão facilmente, porque é tão rápido que brota, né, o sentimento, o amor e o carinho, que a gente percebe quem são os nossos amigos. E tira de nós um peso. Né? Convida-nos à caridade, não a caridade que nós conhecemos, mas a caridade segundo Paulo, e é tão bonita. Eu acho, daquele capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, um dos mais bonitos itens é quando fala da caridade segundo Paulo. Porque o Paulo tira a caridade só do fazer e traz para o sentimento, né? Ele lista uma série de coisas, né? Você pode dar até, você pode renunciar até a sua própria vida em dado momento, ele diz. Mas se você não fizer isso por amor, com caridade, não tem significado. É lógico que a gente tem um crescente no nosso aprendizado, gente. No fazer o bem, no sermos caridosos. A gente começa com a reserva que a gente tem. É natural. Tá? Então, por menos que a gente possa fazer, se já é o nosso máximo, está valendo demais. Isso é que é importante. Mas quando nós nos valemos do ensinamento de Paulo, a gente amplia os nossos horizontes, né? E temos a condição de nos perceber, né? O que nós temos feito de realmente valoroso? E se o nosso coração está naquilo que nós fazemos. Porque é isso, nós precisamos colocar o nosso coração, o nosso amor. E precisamos fazer porque o outro merece. E ele merece porque ele é bom, ele merece porque tem alguma coisa para me dar, não porque a mão esquerda não olha o que está fazendo a direita. Então é o bem pelo bem. É o bem sem querer recompensas. Às vezes a gente não se dá conta, mas a nossa recompensa é a nossa consciência tranquila. A nossa paz é a nossa consciência tranquila. O nosso céu é a nossa consciência tranquila. Então, quando nós fazemos o bem simplesmente pelo bem, porque fazer o outro feliz é também significativo para a nossa existência, nós já estamos recebendo a nossa recompensa. Porque perante Deus e perante o outro, a nossa consciência se aquieta. E nós então conseguimos, ainda que nesse turbilhão, um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz, um pouquinho de felicidade. Nesse capítulo, voltando a Fora da Caridade Não Há Salvação, salvo engano, é uma mensagem de Lázaro, se eu não me engano, em que ele diz que ele nunca foi mais feliz senão fazendo bem. E que nós também encontramos a felicidade quando realizamos o bem. O bem é a essência que move o mundo e que nos mantém em equilíbrio. O amor é a energia divina que rege as nossas vidas e que mantém tudo em equilíbrio, a despeito das nossas condições de inferioridade. E não há nada que se possa realizar que não seja por amor. Eu acho muito interessante que as pessoas criaram um hábito e um jargão que fala, né, de dizer na força do ódio você consegue. E eu falo, gente, mas será? Porque... E aí eu sempre lembro de Cristo, eu falo, meu Deus, a única pessoa que conseguiu reformar a base da sociedade e plantar sementes que nunca morreram
foi o Cristo. E a sua mensagem era do amor. Então, na verdade, nós vamos mudar o jargão. Porque na força do amor, nós tudo conseguimos realizar. Porque essa é a mensagem de Jesus. E depois de ele nos... Aí vai ter a honrar a vosso pai e vossa mãe. Kardec vai colocando tudo que a gente precisa fazer para nós sermos perfeitos. E no capítulo Sede Perfeitos, e aí a gente quase morre de vergonha todas as vezes que lê esse capítulo, né? Porque os homens de bem, nós verificamos que estamos muito longe dos homens de bem, mas aí Kardec, com seu carinho, e como espírito que superior que era, vem e nos diz, não, mas nós vamos ser realmente reconhecidos, não é pelo que já somos ou fazemos, mas pelo esforço que fazemos para vencer as nossas más tendências. E isso é um consolo enorme, porque sim, o Evangelho de Jesus é para nós consolo, é para nós esclarecimento, é uma fonte inesgotável de amor, mas também é para nós a advertência amorosa do Cristo sobre as necessidades que nós temos de transformação íntima, se realmente quisermos vivenciar a felicidade que Ele nos promete, né? Que Ele nos faz entender que existe. Mas aí Kardec, relembrando o próprio Cristo, vem e diz, tudo a seu tempo. É hora de se esforçar para vencer as suas más tendências. É isso que o Pai espera de nós, Ele não espera a perfeição. Então não nos apeguemos a modelos de perfeição que nós não podemos alcançar, porque isso gera culpa, frustração, desânimo, e não raras vezes nós vamos desistir a meio do caminho. Nós vamos estacionar a meio do caminho. Sejamos realistas conosco mesmos. O que eu posso, então eu vou me esforçar para alcançar. E nós vamos perceber que quanto mais nós realizamos no bem e no amor, mais a nossa margem de realização vai aumentando. Porque nós nos fortalecemos no amor, nós nos fortalecemos no bem, nós nos esclarecemos na mensagem do Cristo. E mais esclarecidos e mais amorosos, somos capazes de mais e melhor realizar tudo em nossa existência. Mas nós precisamos de amparo. O que nos ampara nessa jornada que nós encontramos no roteiro e no código de Jesus? Qual é para nós o elemento que nos mantém sempre de pé, sempre encorajados? A fé remove montanhas. É um já no final. Depois nós vamos ter um dos elementos de exteriorização da fé, que também é para nós sustento, e Kardec deixa para o final, como a dizer, a caminhada não é fácil. De fato, tudo bem, Jesus nos coloca, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave, mas para nós, espíritos endurecidos, porque somos doentes da alma, é um fato. Para nós é difícil viver este evangelho aqui e agora. A gente sabe que vai conseguir, porque também todas as nossas mazelas são transitórias e o nosso trabalho com a sustentação do nosso Pai nos fará evoluir. Mas nós temos um caminho imenso para trilhar, então é necessário que não percamos a fé. E aí Kardec vai nos rememorar, então, quando Jesus nos fala, né? Que a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda é suficiente para remover uma montanha. Ou seja, acreditemos, acima de tudo, na paternidade divina. Porque o nosso primeiro compromisso é com Deus e na observância das leis de Deus. Depois temos fé em nós mesmos. Afinal, somos filhos do Pai, feitos à sua imagem e semelhança, ou seja, com inteligência e capacidade de amar como o nosso Pai. Na mesma extensão e perfeição, obviamente, não. Somos criaturas, então somos limitados perante o nosso Pai. Mas nós temos essa capacidade, então precisamos confiar no nosso potencial divino e resgatar esse potencial e colocá-lo e usá-lo a nosso favor.
Sim, eu posso, porque eu sou uma criatura divina. Então, nós precisamos ter fé em Deus e fé em nós mesmos. E exteriorizarmos essa fé na oração, que é o primeiro elemento de ligação com Deus. É o nosso bom pensamento, é abrirmos os nossos corações ao Pai. E nos é lembrado que, para isso, nós não precisamos de religião, não precisamos de templos, só da intimidade dos nossos corações. Então, essa ligação se faz diretamente com Deus. E é muito bonito isso, porque nos resgata a simplicidade da relação com Deus. Não que não tenha valor aqueles que se colocam como representantes, desde que, obviamente, né, sejam compatíveis com o que fala todos nós, para que não nos façamos falsos cristos e falsos profetas, não nos enganemos. Todos nós que falamos algo e agimos de forma diferente, estamos também falseando as verdades. Né? Não são só pessoas que têm expoentes para nós. Mas essa nossa ligação pessoal com Deus, ela é muito importante. Essa ligação direta com Deus. E a prece faz esse papel. Tanto que Kardec traz dois, né? Pedi, obtereis, e o último capítulo, que é de todos, o maior capítulo, que são a coletânea de preces espíritas. Que não são preces para nós decorarmos, mas são indicativos de como nós podemos orar, né? De como é abrir os nossos corações ao Pai, para nós ou para o outro. E nós temos uma tendência de achar que não precisamos ser objetivos com os espíritos, porque eles tudo sabem, né? Não, nossa prece também precisa ser objetiva, ela precisa ter um elemento geral que é qual? Nosso maior objetivo, né? É o amor. O amor para com o nosso Pai, o amor para com o próximo. E um outro, que é nós vivemos aquilo que queremos. Nós precisamos conversar com Deus. Deus sabe tudo que eu quero, sabe. Ele sabe mesmo. Eu não preciso dizer nada, mas eu preciso sentir Ele na minha vida. Eu preciso entender o que Ele quer para mim. Então eu vou ter uma conversa franca com Deus, com o coração aberto, cheio de amor, e vou me colocar à disposição para ouvir a resposta de Deus para mim. Que resposta é essa? É o que eu quero ouvir? Não sei, mas certamente será o que eu preciso. Certamente será o que eu preciso. Gente, nem tudo, e está em um Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou lembrar agora o capítulo, porque eu já misturei tudo na minha cabeça. Em um Evangelho Espiritismo, em dado momento, é dito que nem tudo está bem, mas tudo está conforme as leis divinas. Então, nós não precisamos temer, tudo está conforme as leis divinas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Kardec, se torna para nós, de fato, um roteiro, não apenas um código divino, um roteiro de luz, de consolo e esclarecimento, mas ele tem uma lógica de organização que vai fazer com que nós entendamos tudo o que nós precisamos entender, que nós precisamos realizar, e o valor que nós temos, o valor que o próximo tem, e, acima de tudo, a nossa necessidade de estarmos vinculados sempre à mensagem cristã, para estarmos bem, para estarmos equilibrados. E no final, o que nós vamos retirar de maior na mensagem de Jesus, revisitada pelos Espíritos, refletida pelos Espíritos e trazida para nós, é que o amor é a essência do mundo, que só o amor é capaz de transformar e realizar todas as coisas. Então, façamos desse livro nosso livro de cabeceira. Doeu? Desequilibrou? Está com dúvida? Abre o Evangelho, você vai ter uma resposta. Sabe aquele momento assim de discussão em família, em que você vira para sua irmã e fala assim, nunca mais eu vou falar com ela, porque eu não quero falar com ela? Aí você vai abrir lá e vai ler sobre o perdão das ofensas. Você não vai ler amai os vossos inimigos, especificamente. Você vai ler sobre o perdão das ofensas, porque o seu familiar, em que pese, possa ser o seu adversário de vidas passadas,
não é o seu adversário agora. É o seu objeto de amor, de ressignificação dos seus sentimentos da sua vida. Ele é um desses elementos que vem e que Deus nos envia. Por mais que ele signifique renúncia e sofrimento. Aliás, quanto mais renúncia e sofrimento ele significar, mais significativa é essa relação. E mais significativa é a nossa ação com amor perante ele, perante Deus, e para restabelecer laços que foram mal feitos, digamos assim, em etapas anteriores. Então, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é tudo isso para nós. Essa revivência da simplicidade do Evangelho de Jesus. Essa ressignificação da nossa vida, do que nós precisamos para avançar como espíritos imortais. Então, fica aí a dica do Evangelho como livro de cabeceira para nós. Obrigada a vocês. A pessoa conversa muito, gente. E o livro é... Foi por amor. Desculpa, perdão.